tudo bem, pessoal do meu blog? Então, hoje eu decidi fazer um vídeo falando, deixa eu ajustar essa câmera aqui. Acho que não dá pra ver isso. Não dá. Hoje eu decidi fazer um vídeo falando sobre 50 fatos sobre mim, que é uma tag da internet. Pra quem não sabe, as tags são tipo memes que você responde em forma de vídeo ou escrevendo. Eu, no meu caso, eu preferi responder falando mesmo, porque vocês me conheçam melhor, conheçam minha voz, vejam que eu sou uma pessoa real, não sou uma pessoa fake. Então, vamos lá, 50 fatos sobre mim. A primeira, eu até enumerei uma listinha no bloco de notas, porque eu sei que 50 fatos, cara, não é uma coisa que você tira assim da cabeça, assim, na hora. Então tem que ser bem elaborado. O primeiro fato sobre mim é que eu já fui uma mansão mal assombrada. E isso é uma mansão bem antiga, lá perto de Santa Rita de Jacutinga. É conhecida como a mansão das 100 janelinhas pintadas. Essa mansão foi construída por escravos, que por sinal tem câmera de tortura, sério, tem uma porta enorme lá que parece que lembra aquele jogo de terror Amnésia, que quando você entra tem um monte de parada sinistra, assim, de coleira de ferro, umas coisas estranhas. A mansão é assustadora, ela é toda descascada, tem a impressão de que vai cair toda hora. E quando você entra lá, minha mãe estava comigo na viagem, ela perguntou à dona da mansão se aquela mansão, por acaso, ela ouvia espíritos, se tinha barulhos de noite, coisas do tipo. E a mulher confirmou que sim, que às vezes os espíritos nem deixavam ela dormir naquela mansão lá, que eles não gostavam nem mesmo de visitantes. Então, se você me perguntar se eu já fui uma mansão mal assombrada, de filme de terror mesmo, eu já fui. O segundo, eu já tentei criar um borboletário. Um borboletário, pra quem não sabe, é quando você pega umas lagartinhas da planta no quintal, coisa assim, coloca elas numa caixa de sapato, num vidrinho e mantém elas até que elas virem borboletas. Só que aí tá, eu consegui umas 4 ou 5 lagartas, uma delas desse tamanho, e eu deixei no meu quartinho, bonitinho, cheio de folhas para elas comerem. Só que aí no dia seguinte elas simplesmente fugiram, saca? A maior de todas eu não consegui achar até hoje. E tô falando sério, eu tenho medo que essa lagarta surja em algum lugar do meu quarto, assim, sei lá, e queira me atacar. Apesar que dizem que lagarta não morde, né? Então tô tranquilo. A terceira. Eu já pensei que um ladrão fosse entrar na minha casa. Um ladrão ou um assassino. Eu tava assistindo CSI nesse dia, olha só. CSI. E aí, tava passando uns casos de crimes assim, e a minha tia liga pra mim falando: Jéssica, cortaram a luz da minha casa. Eu tô desconfiada que é um ladrão querendo entrar pra matar a gente. Tipo, isso é coisa que se fala, né? Uma mensagem dessa, intimidadora. Aí, com essa mensagem intimidadora, eu fui até a minha tia, né? A gente conversou. E, tipo, lá fora tava tudo escuro, as luzes todas cortadas. Até que eu pensei assim, eu vou ficar dentro de casa, vou tentar fazer um barulho nessa porta para assustar esse assassino, esse ladrão. Aí eu fiz o barulho, tá, pá, 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 pra ver se o cara sumia. E tipo, não tinha jeito não. Meu, como eu sou guerreira pra caramba, eu estava quase pensando em ir no mano a mano com o cara. Eu acho que eu ia pegar ou uma vassoura ou uma faca na cozinha e ia duelar, cara, na boa. Porque, pô, na boa, nessas horas a gente pensa em tudo, cara. Mesmo que eu seja uma pessoa pacífica, paz e amor, nessas horas a gente pensa em tudo. A quarta, quando eu era pequenininha, eu tinha uma galinha que se chamava Gorda, e ela era realmente gorda, ela era desse tamanho assim, a galinha. E eu adorava tanto ela, só que aí um dia inventaram pra mim a desculpa de que a Gorda havia fugido. E eu, criança, né, acreditei, fiquei triste e tal. Mas aí depois de adulta que me contaram, olha, bem comeram a sua galinha, sabia? Foi naquela época da Gorda, eles comeram a sua galinha. E aquilo, nossa, não vou dizer que foi traumático, mas foi ok, né? Fazer o que, né? É a vida das galinhas, né? A quinta. Eu adoro maquiagem. Adoro. Passo maquiagem quase sempre quando eu vou em algum evento, algum lugar. Mas eu não uso no meu dia a dia, não. Eu deixo o rosto limpo no meu dia a dia. Porque nesse calor de 40 graus a maquiagem escorre. Eu também valorizo bastante a beleza natural. Acho que a gente não precisa depender de maquiagem sempre.
Só que eu assisto tutorial na internet e eu não sei passar maquiagem direito. Ou eu borro muito, ou fica muita informação, ou então, sei lá, hoje, por exemplo, eu nem tô usando maquiagem pra fazer esse vídeo. Eu tô mais à base desse jeitinho meio Captain Sensible, sabe? Com essa boina vermelha, um estilão mais com esse meio Ray-Ban falso aqui nos olhos. Então tô tentando fazer um estilo mais descontraído. Porque afinal é meu blog, então não tem necessidade tipo, de me arrumar todinha, não. Outra curiosidade, quando eu era pequena, eu tinha um medo enorme de chuva. Eu achava que chuva, qualquer chuva que desse, fosse destruir a minha casa, fosse tipo um tornado. Minha amiga achava que eu me drogava, porque realmente, quem tem medo de chuva no Brasil, cara, é sinistro, porque no Brasil quase não tem tornado nem nada. Aí o tempo foi passando, eu fui pesquisando os fatos, aí eu fui vendo que no Brasil existem sim tornados, só que os tornados aqui, eles são fraquinhos, eles não são a nível assim, de destruir um monte de casa e coisa e tal, só quando acontece um evento raro, de algum tornado enorme passar e destruir a cidade toda. Mas fora isso, não... os tornados que existem aqui, eles são fracos. Tem até uma história de que o campo de meteorologia, ele percebeu que no Brasil existem tornados quando um tornado passou pertinho desse campo, onde estuda os fenômenos meteorológicos, e eles viram que esse tornado não varreu nem sequer sei lá, não varreu nem sequer uma árvore, um campo. Então eles viram que aqui sim existem tornados, mas eles são fracos. Isso me confortou e me fez parar de ter medo de chuva, sabe? Porque eu achava realmente que qualquer chuva fosse ser uma super célula, que fosse destruir tudo. Eu acho que eu tinha uns transtornos psicológicos, mas aí com a ajuda de Deus também, ele me ajudou a superar isso. Graças a Deus. Olha, eu acredito em espíritos. Eu tenho uma mediunidade muito forte, a minha mediunidade é de intuição. Então eu me guio pela intuição, isso é coisa de artistas, escritores, por isso eu tenho uma veia artística muito forte, porque eu tenho intuições grandes que vêm de espíritos superiores, que estão sempre comigo. Então realmente eu acredito em espiritualidade, eu acho que a gente não vive isso aqui tudinho, esse monte de coisa, é amor, é ódio, é trabalho, é conquista, tudo à toa, não é possível, né? Deve ter alguma coisa no final, depois da morte, pra gente ver o que a gente fez, pra gente pagar o que a gente deve pagar. Eu acho que existe coisas assim. Olha, essa é bem íntima até. Eu nunca namorei de verdade, tá? Por incrível que pareça, eu tenho 25 anos. O meu namorado era um gordinho que eu gostava muito e que, por sinal, nós éramos mais melhores amigos do que namorados. Isso se deve ao fato de que eu sou meio tímida com o sexo oposto e isso muitos homens não conseguem entender, sabe? Só se o cara tiver uma cabeça muito mente aberta para esse tipo de coisa, porque a gente vive numa era em que a mulherada realmente é atirada, a mulherada dá em cima. Então, realmente, eu não consigo ter toda essa vontade de me expressar, assim, tipo, te amo e dar um beijão no cara. Eu sou mais reservada e tal. Pra quem gosta de uma mulher mais discreta, eu sou perfeita pra isso, né? Então, realmente, até hoje eu não tive relações sexuais, mas isso eu conto abertamente porque eu acho que não é motivo de me envergonhar. É uma coisa íntima e tal, mas não é motivo de vergonha, eu acho que é até um motivo de preservação mesmo, eu acho legal e tudo. Porque hoje em dia é difícil, né? Tem até mulher vendendo virgindade por R$ 1 milhão, se eu fosse vender eu já estava feita. Mas como eu tenho princípios, eu tenho valores, eu acho que virgindade não foi feita para ser vendida. Então, tamo aí, quem sabe um dia eu conheço um cara super especial, que eu acho que eu já tô prestes a conhecer, e aí rola a gente ter alguma coisa, né? Eu não tenho pressa pra isso. Quando eu era pequenininha, a minha ideia de namorado era um ser de outro mundo, sabe? Quando eu era pequenininha eu não me interessava muito por esses garotinhos da minha idade, por homens mais velhos, coisa assim. Quando eu era pequena eu imaginava, eu via assim, não era nem desenhos da Disney nem nada, mas eu li os livros, os contos, eu via aqueles homens fadas, aqueles homens gnomos, homens elfos, e eu achava que eu fosse namorar um desses caras quando eu crescesse. Então isso é uma curiosidade super estranha, eu acho que no fundo faz até sentido, porque eu me considero uma mulher meio fada, sabe? Uma mulher meio cigana, então eu acho que faz sentido. Eu tenho bonecos Mumins. Você sabe o que são Mumins? Mumins é um desenho animado originado da Suécia,
que também fez um sucesso enorme na Finlândia. Os Mumis são seres que vivem nas regiões geladas e eles convivem entre si harmoniosamente. São tipo os ursinhos carinhosos da Finlândia. E eu tenho esses bonecos dos Mumis que meu amiguinho finlandês, um dos meus melhores amigos, ele me enviou direto da Finlândia, sabe? Esse bichinho de pelúcia e esse aqui. Então é uma curiosidade minha muito legal, porque eu gosto de colecionar coisas que vêm de outros países, que vêm de outros lugares. Esse boneco dos Mumis eu adoro, ele me mandou, eu fiquei super feliz. Quando eu era pequena, eu já me perdi num lugar super movimentado, com um monte de gente. E aí, eu pensava que eu nunca mais fosse ver a minha mãe, e foi um dia que eu sentei no banquinho e eu chorei, sabe? Porque eu pensava assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer sem minha mãe, sem minha família? Mas aí, graças a Deus, eu vi a minha mãe saindo de outro lugar, e ela me encontrou, eu encontrei ela. Aí foi aquele encontro emocionante e tal. Mas eu já me perdi já uma vez. Porque eu sou uma criança eu era, né? Ainda sou. Mas eu era uma criança bastante ativa e tal. Então era fácil de eu me perder. Eu não bebo refrigerante. Isso me dá uma flexibilidade enorme como dançarina. Pois quem não bebe refrigerante, ele é flexível, sabe? Ele consegue fazer o espaguete, sabe? Aquela coisa de abrir as pernas no chão. Consegue colocar a mão aqui, consegue dançar melhor. E o refrigerante, ele equivale a 10 colheres de açúcar. Ou seja, ele engorda demais. 10 colheres de açúcar é muito maior do que uma rosquinha, um doce. Esse é considerado o pior alimento do mundo. Então eu acho super importante não beber refrigerante. Isso aconteceu quando eu tive síndrome do pânico. E eu fui tentar ingerir refrigerante e eu senti como se tivesse um ácido na minha língua. E eu cuspi o refrigerante na mesma hora e nunca mais quis beber aquilo. Então foi um evento super espiritual que ocorreu comigo e eu respeitei esse fato, não quis mais tomar refrigerante. Tá? Então, quando eu tinha um cachorrinho, um Cocker Spaniel, o nome dele era Vlad. Vlad porque quem conhece Drácula sabe que o nome dele é Vlad Tepes. Então o nome desse cachorrinho era Vlad e eu adorava esse cachorrinho. Só que eu não pude ficar com ele muito tempo, porque aqui em casa não tem muito espaço. Eu acabei dando ele pra quem realmente merecia ter um cachorro, né? Que no caso era um casal de gays. E eu sei que quem é gay trata cachorro como se fosse criança, né? Incrível. Principalmente poodle, com aquele spaniel. Então eu sei que ele está em boas mãos. E o Vlad, realmente, ele tinha aquelas orelhinhas assim, onduladinhas, que me lembrava muito Gary Oldman, do filme Drácula. Então realmente eu gostava muito desse cachorrinho. E o Vlad vai estar sempre no meu coração. E quem sabe um dia eu consigo um novo Vlad, né? Uma casa maior, um lugar maior para criar ele, um quintal grandão para ele correr, brincar comigo. Então eu sinto realmente muita falta desse cachorro. Deixa eu ver se a bateria tá acabando. A bateria tá quase no fim, mas eu vou continuar por pelo menos mais uns 5 minutos, tá? Então vamos lá. Deixa eu desligar de uma vez e passar esse vídeo que eu vou continuar depois.